no livro de Atos, no capítulo 9. Como nós postamos logo no início desse dia, que nós falaremos hoje sobre encontros transformadores. E eu gostaria de perguntar para você, você já teve muitos encontros na sua vida? E quais deles foram transformadores? Muitas vezes nós temos encontros não tão felizes, não tão abençoados. Temos encontros que transformam as nossas vidas, que nos trazem alegria, que nos trazem felicidade, que modificam a nossa história de vida. E alguns encontros não tão bons, não tão felizes, que também transformam as nossas vidas, mas para pior, momentos que vêm transtornar e não somente transformar as nossas vidas. E é interessante, queridos, notar que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele sempre promoveu muitos encontros. E cada encontro que o Senhor Jesus participava era um encontro transformador, era um encontro que trazia paz, era um encontro que trazia alegria, era um encontro que trazia cura, era um encontro que trazia vida, ressurreição. E é desse Jesus que transforma, que faz coisas maravilhosas, que nós queremos falar com você nesta noite. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nos traz a história de Saulo de Tarso. E eu gostaria de, antes de nós entrarmos para a nossa mensagem, falar com você um pouquinho a respeito de quem era Saulo. Para aqueles que já são cristãos, para aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, nos é familiar a história de Saulo, porque nós sempre temos o privilégio e a oportunidade de ouvir. Mas para aqueles que ainda não conhecem quem foi Saulo, Saulo era um romano que nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante, muito pelo contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária. E Saulo era um membro, muito zeloso do partido dos fariseus. E ele era zeloso. E ele foi criado e ensinado por Gamaliel, um dos principais doutores da lei. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. E além de tudo isso, ele falava várias línguas. Mas nós não queremos dar hoje destaque à vida de Saulo. Ele não é o protagonista dessa história. Ele é apenas o ator coadjuvante. Por quê? Diz o texto da palavra de Deus que Paulo, ou Saulo, a princípio, ele estava a caminho de Damasco. E o que ele ia fazer em Damasco? O próprio texto da palavra de Deus nos diz que ele iria perseguir os cristãos, que ele havia solicitado cartas às autoridades para perseguir, para matar, para aprisionar aqueles que servissem a Cristo na época. Nós sabemos que esse relato da história de Saulo aconteceu logo após a morte e ressurreição de Cristo, quando os discípulos se espalharam e a boa nova do Evangelho começou a ser disseminada no mundo, e houve grande levante, grande perseguição contra os cristãos. E Saulo, então, foi um daqueles que começou a perseguir, a maltratar, a aprisionar os cristãos da época.
E então eu gostaria de ver com você, nesta noite, algumas coisas que acontecem quando nós resistimos o agir de Deus na nossa vida, quando nós perseguimos a Cristo. Saber o que se está falando, como alguém pode perseguir a Cristo. Muitas vezes, queridos, nós achamos que estamos perseguindo a pessoas. Quando nós nos levantamos contra o Evangelho, quando nós nos levantamos contra as igrejas, contra as pessoas que professam uma fé em Cristo Jesus. Muitas vezes nós achamos que nós somos cultos, nós temos doutorado, nós temos títulos, e muitas vezes nós achamos que por sermos alguém mais poderoso, mais culto, nós podemos atacar, afligir, açoitar, aprisionar aqueles que professam a fé em Cristo. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus pode te pegar. Jesus pode te pegar, Ele pode te alcançar aí aonde você está e fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Saulo. E o que Ele fez na vida de Saulo? Eu gostaria de mostrar para você dentro da palavra do Senhor que a primeira coisa que Jesus fez com Saulo de Tarso, o cidadão romano, o culto, a pessoa importante, a pessoa empoderada da época, Jesus o pegou e o fez cair. Em Atos 9, versículo 4, a palavra nos diz que Saulo caiu por terra após ouvir a voz de Jesus e após ter sido acometido de um grande clarão. A palavra de Deus nos diz, querido, que Jesus Cristo é a luz do mundo. E contra esta luz as trevas não podem prevalecer. E essa luz, então, naquele dia, em caminho de Damasco, alcançou a vida de Saulo. E quando aquele clarão o atingiu, ele caiu por terra e ele ouviu uma voz. Uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez Saulo, quando caiu ao chão, quando ouviu aquela voz, porque no decorrer da leitura do texto a gente percebe que ele teve que fechar os olhos por conta da imensidão da claridade. E quando ele caiu ao chão, ele ouviu aquela voz que lhe perguntou: por que me persegues? Ele começou a meditar, queridos. Ele começou a pensar quem seria aquela pessoa que estava falando com ele e por que ele estava passando por aquela situação. Muitas vezes nós não entendemos as situações que nós passamos nas nossas vidas. Muitas vezes nós não aceitamos determinadas circunstâncias por acreditar que nós estamos sempre certos, que nós estamos sempre corretos. Saulo era um cidadão romano. Ele era o cara. Estava acompanhado de outros soldados, talvez, para cumprir aquele mandato, para perseguir, para levar os cristãos aprisionados. Mas, ai daquele que se levantar contra os escolhidos do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Saulo caiu ao chão. Talvez você também esteja ao chão. Talvez o Senhor já tenha feito resplandecer a sua luz sobre você e tenha jogado você ao chão, querido, para te fazer enxergar, para te fazer entender quem é o Senhor que te fala. E muitas vezes você não tem dado crédito à palavra de Deus. Muitas vezes no nosso orgulho, na nossa vaidade, amados, nós estamos tão cheios de nós mesmos. Achamos que somos o bambambam, que fazemos, que acontecemos, que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de Deus na nossa vida, que nós não precisamos ser orientados, ser direcionados, ser guiados, porque eu sou o cara, eu sou a mulher.
Usa-se tanto a palavra empoderamento nos dias de hoje. Mas a única pessoa que pode nos dar poder é o Senhor, o Deus de Israel. Muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, achando que nós somos super-homens, que nós somos mulheres maravilhas e que nós somos capazes de direcionar as nossas vidas de maneira correta, de maneira vitoriosa. E quanto engano, queridos, porque muitas vezes nós já estamos no chão, caídos, falidos, acabados, derrotados, envergonhados. Mas por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, nós não reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida. Muitas vezes Deus tem falado com você, através de louvores, através de vidas que o Senhor tem colocado no teu caminho. Mas você tem endurecido o teu coração e não tem deixado a voz de Deus entrar. E por isso você tem padecido. Saulo caiu naquele dia. Saulo caiu no chão, Deus o colocou em terra. Por quê? Porque é o nosso lugar, queridos. Nós não somos nada, nem somos ninguém. Deus é o Senhor na nossa vida. É Ele quem opera sinais e maravilhas. E naquele dia, quando Saulo caiu ao chão, caiu também juntamente com ele toda a sua arrogância, toda a sua altivez, todo o seu conhecimento, todo o seu orgulho, toda a sua vaidade. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que era alguém especial, porque quando nós usamos essa palavra Senhor, nós reconhecemos que é alguém importante, que não é qualquer pessoa. E quando Saulo ouviu aquela voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Com certeza, queridos, o seu coração foi tocado naquele instante. A sua vida foi sacudida, porque ele não tinha noção que quando ele estava perseguindo os cristãos, as pessoas que estavam professando a sua fé em Cristo Jesus, as pessoas que estavam sendo alcançadas pelo Evangelho da Graça, ele não tinha noção de quem era aquela pessoa. Até que ele teve a oportunidade de experimentar o grande amor e o grande poder de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor nos diz ainda que Saulo ouviu aquela voz que lhe dizia: vá, entra na cidade e lá você vai procurar por alguém e essa pessoa vai orar por você e você vai voltar a enxergar. Até então Saulo não tinha se dado conta que ele estava cego. Queridos, quantas vezes nós estamos cegos, perdidos, sem direção, achamos que somos autossuficientes para conduzir a nossa vida, mas nós não somos capazes de enxergar um palmo diante do nosso nariz, porque o amanhã pertence ao Senhor e você não sabe se você estará com vida no dia de amanhã. E muitas vezes nós achamos que nós temos conhecimento, autoridade para poder conduzir a nossa vida de maneira sábia. Somente em Cristo Jesus, queridos, é que nós podemos ser conduzidos de vitória em vitória. O Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Somente quando Jesus quando Jesus entra na nossa vida, porque ele não é mal educado, ele precisa de um convite, e ele precisa que nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida, de todo o nosso ser para entrar e fazer morada e fazer mudança nas nossas vidas. Então, Saulo ouviu a sua voz. E diz a Bíblia, o trecho de Atos, capítulo 9,
diz que aquelas pessoas que acompanhavam Saulo ouviram a voz, mas não sabia de onde vinha, não entendia. Porque a palavra do Senhor diz, queridos, que a palavra de Deus é loucura para muitos. Por isso que muitas pessoas não entendem o que é o cristianismo. Acham que nós somos presos, que nós somos pessoas que estamos perdendo de viver a vida, quando na verdade o preso é você, porque nós somos livres. Jesus Cristo tem sido a nossa liberdade, tem nos libertado de tudo aquilo que tem escravizado a você. O pecado, a iniquidade, a maldade e tantas outras coisas que você acha que te levam à felicidade, mas que infelizmente é por engano. Saulo ouviu aquela voz. E quantas vezes o Senhor Deus tem falado com você, tem batido na porta do teu coração, tem te dado a oportunidade de ouvir a sua voz lhe dizendo: filho, filha. E ao invés de você dizer: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres de mim? Você tem ignorado a voz de Deus. Você tem ignorado a voz de Cristo. E eu digo para você nesta noite, querido, com total convicção: o amanhã pode ser muito tarde. Isabel, como eu sei que Deus fala comigo. Deus fala conosco, querido, de diversas formas, de diversas maneiras, através de várias pessoas, de crianças, de louvores, através da natureza. Deus, ele se manifesta das diversas maneiras quando ele quer nos encontrar. E quando eu sei que Deus está falando comigo, o meu coração se abala. Eu tenho uma taquicardia, meu coração se abala, meu corpo estremece. E eu sinto que algo dentro de mim me toca. Mas mesmo assim, com todo esse mover do Espírito Santo na minha vida, muitas vezes você tem sentido isso e tem ignorado o chamado de Cristo na sua vida. Não vou ouvir sua voz, não. Vou fazer de conta que eu nem estou sentindo nada, porque Ele não precisa saber. Só que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E de repente você pode pensar, querido: eu ainda sou jovem, ainda tenho muito para viver. E eu vou deixar, quem sabe, talvez mais lá na frente, eu me curve para essa voz. Mas eu digo para você, meu amado, que a palavra do Senhor nos diz que é hoje. Hoje, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque o amanhã pode ser muito tarde, querido. Saulo, quando teve aquele encontro com Jesus, indo a caminho para Damasco, ele caiu ao chão. E junto com a sua queda física, ele deixou cair também todos os impedimentos, os embaraços, para crer que algo novo pudesse sair daquele encontro. Segunda coisa que Saulo fez, depois que ele caiu, ele obedeceu à voz de Jesus. Sempre que Jesus fala conosco, queridos, Ele nos pede algo. Ele quer que nós façamos algo. E muitas vezes, nós não queremos fazer. Muito pelo contrário, nós queremos sempre que Deus faça por nós. Mas nós nunca estamos dispostos a fazer por Deus, a fazer por Cristo. E por isso que talvez você não tenha tido êxito na sua vida. Saulo poderia muito bem ter ignorado a voz de Jesus. Foi uma miragem, eu estava viajando, eu estava cansado.
Não aconteceu nada. Podia ter se levantado, sacudido a poeira, ter dado a volta por cima. Talvez, eu não sei se ele estava a cavalo, a Bíblia não relata se ele estava em alguma condução da época, se ele estava simplesmente a pé, mas a Bíblia diz que ele caiu, então ele teve que se levantar. E ele se levantou, e quando ele se levantou, ele abriu os olhos, diz a palavra. Foi então que ele percebeu que ele estava cego, que ele havia perdido a visão. E aí então, ele fez o que Jesus havia dito para ele. Vamos entrar na cidade. Os soldados, a Bíblia não diz exatamente se eram soldados, eu não sou teóloga, sou apenas uma mensageira do amor de Deus. A palavra diz que os homens que estavam com ele ouviram a voz, mas não entenderam, viram um clarão e também estavam perplexos porque não sabiam o que estava acontecendo. Mas estavam sob o comando de Saulo. E Saulo então disse a eles: vamos entrar à cidade. E interessante, queridos, olha que coisa maravilhosa, que a luz de Jesus, quando invade as nossas vidas, quando entra na nossa vida, quando invade não, eu retiro essa palavra, quando a luz de Jesus entra nas nossas vidas, ele nos ilumina, ele já começa a mostrar os nossos caminhos, ele já começa a mostrar aonde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Jesus havia dito para ele entrar na cidade de Damasco, mas logo mais abaixo, os versículos a seguir, a palavra diz que Saulo já estava orando. E em visão, Deus havia lhe mostrado que Ananias iria até ele, oraria por ele e ele restauraria a visão. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Você já pensou ter um Deus assim do teu lado? Um Deus que trabalha em teu favor, que te guia os passos, que te orienta, que te ilumina, que te diz o que fazer, que te pega pela mão e te conduz até onde você precisa ir. Quantas vezes nós estamos tão perdidos, tão atônitos, tão perplexos, que nós não sabemos para onde ir, o que fazer, e nós precisamos de direção, precisamos de uma palavra de orientação. E Cristo está sempre pronto a nos orientar. Faça isso, filho. Vá por aqui, filha. Não faça assim. Mas quantas vezes nós ignoramos a palavra do Senhor? E Saulo entrou na cidade de Damasco. Ele resolveu obedecer àquela voz daquele Senhor que ele havia perseguido sem conhecer. Muitas vezes você tem ouvido falar de Deus. Muitas vezes você tem ouvido falar do grande amor de Jesus Cristo, do Evangelho. Você conhece alguns cristãos, mas você ainda não conhece o Deus deles. Muitas pessoas, queridos, têm te decepcionado, têm te entristecido. Tantos escândalos nós temos visto, onde as pessoas criticam, julgam, condenam. Mas eu quero dizer para você que em qualquer religião existem escândalos. E a Bíblia diz que é necessário que eles aconteçam. Porque a fé, queridos, a fé é produto de confiança. Você tem que crer em Cristo, sem restrições, independente do que as pessoas façam ao seu redor. A palavra religião significa religar você a Deus. Então, querido, nós precisamos ser ligados a Deus. Se nós precisamos ser religados, é porque nós fomos desligados. E como que eu vou ser ligado novamente com Deus através da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus? Saulo resolveu obedecer.
Foi, entrou na cidade. E enquanto Jesus estava trabalhando no coração e na mente de Saulo, do outro lado, lá estava Jesus maravilhoso, trabalhando no coração de Ananias, que já era um servo do Senhor. E que também o Senhor estava falando com ele através de uma revelação, de uma visão. E dizia para ele: olha, vai até a rua direita. Lá você vai encontrar um homem por nome de Saulo, de Tarso. E você vai orar por ele. Ele está cego. E eu vou restaurar-lhe a visão. Imediatamente, Ananias justificou-se ao Senhor. Jesus, como assim? Eu tenho ouvido falar que esse homem persegue os cristãos, mata, leva preso. E agora o Senhor me pede uma coisa dessa. Quantas vezes, queridos, nós, ao invés de amarmos, de estendermos a nossa mão, ao invés de orarmos, de abençoarmos, nós criticamos, nós julgamos e já condenamos as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós olhamos para pessoas ao nosso redor e achamos que elas não têm jeito, que elas não têm salvação, que nada e que nem ninguém pode transformar aquela vida. Mas eu digo para você com toda certeza, meu querido, que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar o mais perdido, o pior das pessoas. Ele pode transformar porque Ele é o Senhor. E então Jesus falou para Ananias: vá e ore por ele, porque ele é alguém especial, que eu tenho escolhido e preparado para ser testemunho, para ser usado. E ele ainda vai sofrer muito por amor de mim. Olha, queridos, como Deus inverte as coisas. Se Saulo fazia os cristãos sofrerem, agora ele sofreria por amor de Cristo. Mas valeu a pena aquela experiência. Ah, queridos, como eu gostaria de estar lá e ver esta cena pessoalmente, porque na minha mente eu consigo visualizar e sentir o que Paulo sentiu, o que Saulo sentiu. Quando o amor de Deus nos alcança, quando a graça do Senhor nos alcança, queridos, é inexplicável, é algo maravilhoso, indescritível. Não há nada e nem ninguém que possa descrever o que nós sentimos quando somos alcançados pelo grande amor de Deus. Continuando, a palavra do Senhor diz que Ananias foi até a rua direita. Que Deus é esse? Que Deus é esse, queridos, que sabe o endereço, que sabe o nome, que sabe a cidade de onde ele era. O seu Deus conhece o teu endereço, ele sabe aonde você mora, ele sabe aonde você está, o que você está fazendo, porque o nosso Deus, ele nos conhece, diz a palavra que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Olha que coisa tremenda, queridos, que coisa maravilhosa é ter um Deus desse na nossa vida. E lá se vai Ananias para a rua direita. Chega lá, encontra o tal do Saulo. Talvez Ananias tenha tremido na base. Ai, Jesus, já pensou se eu chego lá? E isso é uma cilada. Porque quantas vezes Deus fala conosco, vai e fala, vai e faz.
visita tal pessoa, faça tal coisa. E nós tememos. Ai, Jesus, eu não vou fazer. Eu tenho vergonha. Deus, eu tenho vergonha de fazer live. Para que eu vou fazer live? Tem tanta gente falando do amor de Deus. Tem tanta gente fazendo live. Porque, queridos, nós estamos aqui nesta noite. Porque nós recebemos de Jesus uma incumbência. Vá e fazei discípulos. Vá e fale do grande amor de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que é necessário que nós preguemos o amor de Deus em tempo e fora de tempo. E nós estamos no final dos tempos. O tempo está para acabar. Então, o tempo que me resta, queridos, eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar o grande amor de Deus. Eu preciso dizer para você que o Senhor quer te alcançar. Eu preciso dizer para você que hoje Jesus está disposto a te alcançar. Que Jesus está disposto a te salvar, a te livrar, a transformar a sua vida, a fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ananias chegou naquela casa. A palavra de Deus diz que Saulo estava sem comer, sem beber. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Ele passou por uma queda. Ele teve que ser obediente. E agora, ele tem uma mudança de atitude. Ele não está mais agindo da maneira como ele agia. E quem explicou para ele todas essas coisas? Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele não nos deixou só. Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador, que está conosco todos os dias da nossa vida. E Ele nos ensina, querido, tudo aquilo que nós precisamos saber. E o Espírito Santo, nosso amigo, lindo, querido, já havia ensinado Saulo que uma intimidade, um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus, a gente só tem através de algumas atitudes. Saulo começou a jejuar, porque diz a palavra do Senhor que sem santificação ninguém verá Deus. Para que serve o jejum, queridos? Para que nós possamos matar a nossa carne, matar os nossos desejos e nos aproximarmos mais de Deus. Saulo começou a orar. Alguém explicou para ele como que fazia, o que era uma oração. Queridos, oração, ao contrário de uma reza, o que é? Uma reza é uma oração escrita, onde a pessoa repete várias vezes a mesma oração escrita. Mas a oração espontânea é um bate-papo do mais profundo do seu coração com Deus. É quando você abre o seu coração e despeja toda a sua alma, todo o seu ser diante de Deus. A Bíblia não nos relata o que Saulo estava orando, mas a Bíblia nos relatou que Jesus havia revelado a ele que Ananias ia orar por ele, que ele iria voltar a enxergar, porque ele ficou cego por 3 dias. E então, Ananias entrou naquele lugar, orou por Saulo. Saulo recobrou, a sua visão, voltou a enxergar. E qual não deve ter sido a alegria dele, de poder agora olhar para um cristão de maneira diferente. Olhar para um cristão com um olhar de amor, de paz, de alegria, de agradecimento. Saulo, com certeza,
foi inundado pelo grande amor de Deus. E ele também, depois de ter jejuado, orado, ele foi batizado. Porque a Bíblia diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Porque se não for assim, ninguém pode ver a Deus. Então, queridos, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ter mudanças de atitude. Talvez você tenha lutado com todas as suas forças, se achando o homem de aço, o homem de ferro, o super-homem, a Mulher Maravilha, tentando conduzir a sua vida pelas suas próprias forças. Mas você tem percebido que tem dado errado, que você não tem tido êxito. A Bíblia não nos relata como Saulo era antes de Jesus encontrar-se com ele. Mas a Bíblia nos relata como ele foi depois desse encontro. Foi um dos maiores escritores, um exemplo de fé, um homem determinado, um homem ousado, um homem usado por Deus para implantar o Evangelho em muitos lugares, implantar várias igrejas. E como isso é maravilhoso. Queridos, em quais caminhos você tem andado? E o que você tem perseguido? Talvez você tenha perseguido um ideal que não tem te levado a lugar algum. Os encontros que você tem tido, o que eles têm gerado na sua vida? Mudança, transformações, êxito, vitórias? Ou são encontros que têm gerado tristeza, angústia, dor, gerado morte espiritual na sua vida? Jesus tem sido tão maravilhoso, querido, tão generoso conosco, que a cada dia o Senhor tem nos dado o privilégio de se encontrar com Ele. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir, tem alguém aí? Toque, toque. Tem alguém aí? A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Tem alguém aí ouvindo o que Jesus está te dizendo nesta noite? Se alguém ouvir a minha voz, abrir o seu coração, eu entrarei. Entrarei na sua vida, na sua casa, e mudarei a sua história. Mudarei a sua história, assim como eu mudei a história de Saulo. O perseguidor agora passa a ser perseguido, queridos. Aquele grande ódio que ele tinha contra os cristãos, agora ele começou a sentir na pele. Mas tudo que ele passou, os açoites, as prisões, as enfermidades, os naufrágios, nada disso foram capazes de tirá-lo da presença de Deus e de afastá-lo do grande amor de Cristo. Você já se entregou ao chamado de Cristo? Jesus está te chamando nesta noite. Não resista. Deixa o seu orgulho, a sua vaidade, o seu conhecimento. Se desvencilhe de tudo isso. Deus é maior, Deus é melhor. Nada se compara, queridos, ao grande amor de Deus. A nossa vida não acaba aqui, queridos. Tudo que nós fazemos aqui reflete na eternidade.
O que você tem feito? Ah, Isabel, eu não vou aceitar Jesus, não. Eu não quero nada com Cristo, não. Eu não quero ser de Deus. Tem um versículo na palavra que diz que o pó volta para a terra, mas o espírito volta a Deus. E Deus vai dar um destino ao seu espírito quando você morrer. E cabe a você direcionar para onde vai o teu espírito. Talvez, querido, você imagine que a vida é uma curtição e que eu preciso curtir, eu preciso viver. Mas eu digo para você, com toda certeza, que vida e vida abundante você só terá em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que a partir do momento em que você tiver esse encontro com Jesus, Ele vai mudar o rumo da sua história. Ele vai transformar você. Talvez mais do que a cegueira física, no momento em que Saulo caiu, ele também tinha uma cegueira espiritual, da qual ele também foi curado. Que Cristo possa te iluminar os olhos nesta noite. Que o Senhor Jesus possa invadir não, Isabel. Que o Senhor Jesus possa alcançar a sua mente, o seu coração. É interessante, queridos, que fala a palavra que quando Ananias estava orando por Saulo, caiu dos seus olhos como se fossem algumas escamas. O que está nos seus olhos te impedindo de enxergar o grande amor de Deus, de enxergar a vida plena e abundante que Deus quer te dar? Talvez, queridos, nós trocamos Jesus por tão pouca coisa. Prazeres do mundo não vão te levar a nada. Vai chegar um dia em que você vai ter que estar face a face com Deus. Esse vai ser o maior e último encontro. E aí Jesus vai falar para você se lembra daquele dia, naquele lugar, aonde eu me encontrei com você, aonde eu toquei no seu coração, aonde eu toquei, bati na porta do seu coração e você fechou a porta da sua vida para mim. Você não quis que eu entrasse, você não me permitiu conduzir a sua vida. Eu queria transformar você em meu filho querido, meu filho amado, mas você resolveu ser apenas criatura. E aí então você vai dizer para ele assim: ai, Jesus, me desculpa, eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me disse nada, que eu precisava aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para ter a minha vida transformada, para deixar que Tu guiasse a minha vida de maneira sábia. Jesus, me dá mais uma chance. Já era. Nesse último encontro, queridos, você não terá mais a oportunidade. E eu quero te dizer, desperta. 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 Jesus está voltando. Vai ter um dia que você vai desejar ardentemente ouvir uma mensagem do amor de Deus. Você vai querer ir para uma igreja.
e você não vai encontrar ninguém para falar desse amor, para orar com você, porque a igreja de Jesus vai ser levada daqui da terra e o sofrimento vai ser grande. Hoje o Senhor tem te dado a oportunidade de mudança de vida. Hoje é o dia do seu encontro com o Senhor Jesus. Abra a porta do seu coração. Abra a sua vida, queridos, e deixe Jesus entrar. Amém? Se aí do outro lado você ouviu esta palavra, você sentiu seu coração bater mais forte, você está todo trêmulo, parece que seu coração vai sair pela boca. Jesus está falando com você. Ele está batendo na porta do seu coração. Deixa ele entrar. Como que eu faço isso, Isabel? É só você falar: Senhor Jesus, entra. Eu estou te ouvindo. Entra. Eu me rendo. Eu me entrego. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo, o Senhor. Ainda que não seja por conversão, mas você vai ter que reconhecer o senhorio de Cristo. E eu espero que para o seu bem, que para a sua alegria, que para a vitória eterna, você o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, eu tenho tido o privilégio de ter o Senhor na minha vida há muitos anos. Eu já vivi sem Jesus, sem ter o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E eu digo para você que nada se compara a viver uma vida com Jesus. Vale a pena. Deus é maior, Deus é melhor. Ele é fiel e verdadeiro. E eu vou orar com você nesta hora. Se por acaso você ainda não conhece Jesus, mas você ouviu o seu chamado nesta noite e você aceitou esse encontro, coloque a mão no seu coração e se renda a Jesus. Amém? Eu vou orar com você. Vou orar por você e que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando na sua mente e no seu coração. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos nesta noite. Senhor, nós te glorificamos, porque o encontro abençoado foi esse, Jesus. Um encontro com o melhor, com o maior. Deus, nada e nem ninguém se compara ao Senhor. Deus, o Senhor não nos frustra, o Senhor não nos decepciona. O Senhor, ó Deus, não nos expulsa da tua presença. Mas, ó Deus, a partir do momento em que nós nos rendemos a ti, o Senhor nos transforma, nos modifica. O Senhor, ó Deus, nos levanta. E o Senhor, ó Deus, nos faz mudar de direção. Para nos levar, Senhor Jesus, para uma vida de vitória em vitória. Senhor, e no nome de Jesus eu quero te dizer, Pai, para que o Senhor, eu quero te pedir, para que o Senhor alcance os corações que têm se rendido ao Senhor nesse instante. Senhor, tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, tanta infelicidade. Deus, tantas pessoas vivendo sem motivo, sem razão. Pai, mas no nome de Jesus, que o Senhor jogue por terra, nesta noite, todo orgulho, Senhor, toda vaidade, toda, Senhor amada, resistência. E que, ó Deus,
Senhor faça brotar nos corações, Senhor, o amor, o desejo pela obediência em ouvir a Tua voz, em Te deixar entrar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa entrar nos corações, transformar vidas, Jesus, trazendo libertação, cura, transformações, Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreende todo o espírito de suicídio, todo o espírito de morte. Pai, o Senhor é Senhor da vida. Então, em nome de Jesus, visita, Senhor, a cada lar neste instante, Senhor. E traz, ó Deus, consigo vida e vida com abundância. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa completar a Tua boa obra nos corações. Senhor, e que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor anime, fortaleça e sustente, Senhor, os Teus filhos escolhidos e espalhados pela face da terra. Senhor, que o Senhor os levante para levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Para, ó Deus querido, falar do Teu amor, ó Deus. E que, Senhor, Teu grande amor seja alastrado, Senhor, por todo este mundano. Senhor, em nome de Jesus, transforma as vidas. Senhor, sabe aquelas vidas, Jesus, que a gente acha que não tem salvação, que não tem transformação, Senhor. Sabe aquelas pessoas, Jesus, que a gente acha, Senhor, que não vale a pena mais nem falar, porque nós não acreditamos na transformação. Pai, nós cremos que o Senhor pode. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos fazer uso da Tua palavra que nos diz, Senhor, cremos, Senhor Jesus Cristo, e será salvo Tu e a Tua casa. Deus, não deixa que essa palavra se apague nunca da nossa mente, dos nossos corações, porque nós cremos, Senhor, que operando Deus quem impedirá. Salva, Senhor, alcança com Teu grande amor e traz, ó Deus querido, salvação, transformação, e usa, Senhor, tais pessoas, assim como o Senhor usou a Saulo, que foi transformado no Paulo, porque quando o Senhor entra na nossa vida, até o nosso nome o Senhor modifica, Jesus. Se antes nós éramos o enganador, a pessoa que não prestava, Senhor, a partir do momento em que o Senhor entra nas nossas vidas, nós já não somos mais quem nós éramos. Deus, em nome de Jesus, alcança a vida, Senhor. Transforma vidas, meu Deus. Senhor, faz obra gloriosa. Pai, eu te peço no nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, complete a Tua boa obra. Fica conosco, Senhor. Obrigada por mais esta oportunidade. E nos dá, Senhor, a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém?